A primeira reunião da Câmara de Vereadores de Caetanópolis, após o recesso parlamentar, foi marcada por ânimos alterados dos vereadores. O motivo foi um projeto de lei que extinguiu o cargo de operador de máquina CNH-D da estrutura da Prefeitura da cidade. O vereador Pedro Ferreira fez um pedido para que a matéria não fosse votada na reunião, para que pudesse ser melhor apreciada. Ele teve o pedido negado pela maioria dos vereadores. Confira na matéria. Os ânimos dos vereadores no plenário vereador Adelson Rocha, em Caetanópolis, começaram a se exaltar após o pedido do vereador Pedro Ferreira. Ele ainda justificou o motivo pelo qual ele queria que o projeto de lei que extingue o cargo de operador de máquina CNH-D fosse retirado de pauta, mas sua solicitação não foi atendida pela Casa Legislativa. Senhor presidente, eu queria pedir a retirada de pauta do projeto número 10, que dispõe sobre a extinção de cargo de operador de máquina CNH-D, para melhor apreciação e para solicitar alguns requerimentos a respeito de valores que serão gastos pela Prefeitura terceirizando, porque fica bem claro aqui na justificativa do projeto que ele está extinguindo o cargo para poder fazer a terceirização, o que seria gasto terceirizando e o que seria gasto fazendo processo seletivo e contratando. No entanto, após abrir a votação e o vereador Pedro Ferreira ter o pedido negado por 6 vereadores contrários, ou seja, pela maioria, mesmo assim o vereador voltou a se manifestar em resposta ao resultado negativo de sua solicitação. Eu queria deixar claro aqui para a população que a gente teve uma reunião na segunda-feira e teve vereador aqui na casa que falou que não estava importando com as contas públicas. Eu queria deixar muito claro que aqui a gente está tratando de dinheiro público, de dinheiro do município, de gente que paga imposto, de você que está em casa assistindo a gente. E eu queria deixar muito claro que esse projeto aqui não tinha condições nenhuma de ir para votação hoje. Ia estar em votação e vai ser aprovado pelo que eu estou vendo, certo? Então, eu queria deixar claro que eu sou totalmente contra, vou votar contra, e que tem vereador aqui que não está importando com você que está em casa, com dinheiro público. Tem vereador que acha que simplesmente é terceirizar e gastar mais do que poderia gastar contratando e dando oportunidade para a gente aqui do município. Peço que vocês acompanhem mais e tenham sabedoria a escolher seu próximo voto. Obrigado. A discussão se deu inicialmente entre o vereador Pedro Ferreira e a presidente da Câmara, Raquel Esteves, que logo rebateu a fala de seu colega. Eu acho muito importante vocês aí de casa saber que falou vereadores, né? Fora o seu Pedro, nós somos mais 8. Então, se fosse bem para falar, cita o nome. É muito mais fácil. E segundo, foi entregue esse projeto aqui, já pediu, perguntei na outra vez. Quer fazer um requerimento? Quer saber das coisas? Não fez. Seu projeto foi rejeitado pela casa. Então, cabe ao senhor. O senhor tem certeza que a prefeitura está gastando mais que a terceirização? A gente tem que ter tudo, isso que eu falo a vocês, tem que ter tudo no papel. Agora, vir falar para os outros acompanhar que está gastando mais, que não está sabendo, cabe a nós fiscalizar. Teve tempo para fiscalizar, teve tempo para apresentar aí. Cadê? Após a fala da presidente da Câmara, o vereador Pedro Ferreira continuou expondo seu ponto de vista contrário ao da presidente Raquel Esteves. Senhor presidente, da mesma forma que eu não sei se está gastando mais, só tem certeza que está gastando menos? Mas você tem certeza que está gastando mais? Você que rejeitou o projeto. Tudo bem, eu rejeitei não, eu pedi a retirada de pauta. Então, foi negado. Quem votou, votou. Então pronto, eu estou te falando que quem quis votar contra, votou, certo? Então, se quis votar contra é porque tem certeza que vai ser bom para o município, certo? A gente está aqui para aprovar o que é bom e o que é ruim. Se vocês acham que vai ser bom, isso não é problema meu, eu sou contra. Mas se você acha que é ruim, o problema é seu também. Tudo bem. Concordo. Após prosseguirem com a reunião, em outro momento o vereador Pedro Ferreira voltou a se manifestar, demonstrando insatisfação com a recusa de seu pedido de apreciação do projeto. Eu queria tecer um comentário aqui a respeito do projeto 10 para encerrar, que eu solicitei a retirada do projeto para melhor apreciação, realmente para a gente poder
saber o que seria melhor para o município. E para deixar claro para a população que meu pedido de retirada do projeto de pauta foi rejeitado. Era simplesmente um pedido de retirada de pauta para ser apreciado na próxima reunião. Obrigado. Após esta fala do vereador Pedro Ferreira, o vereador Pedro Pereira também manifestou sua opinião sobre o pedido de retirada do projeto de lei número 10. Em relação ao projeto número 10, falado aqui sobre o vereador Pedro, o mesmo deu como justificativa relação de mais tempo para apreciação do projeto. Quero deixar claro para quem está nos assistindo, o projeto foi protocolado nesta casa no dia 8 de julho. Ainda não estávamos em recesso. O recesso só começou no dia 15, porque no dia 14 foi a votação da LDO. E pelo nosso regimento, o recesso só pode ser após a votação da LDO. Então, creio eu que teve 6 dias ainda sem recesso para a apreciação do vereador e 22 dias no total até o dia de hoje. Como foi dito pelo nobre colega, na segunda-feira, aqui mesmo, né, nessa casa, ele sugeriu que fosse feito um requerimento executivo para maiores esclarecimentos. E até a presente data, o mesmo não fez o requerimento. Então, se é de suma importância, como diz para o nobre colega, esse esclarecimento, o porquê não fez isso na semana passada ou até mesmo no dia de hoje. O vereador Pedro Ferreira tornou a se justificar no plenário depois do vereador Pedro Pereira manifestar sua opinião contrária à dele. Eu queria deixar claro para todo mundo que está assistindo que na segunda-feira a gente teve uma extraordinária, na verdade nem foi uma extraordinária, foi uma reunião aqui entre a gente para discutir os projetos e a gente estava em recesso, todo mundo sabe disso, né? E inclusive eu questionei a respeito do impacto público de contas públicas e o vereador Pedrão me falou que isso não importava. Foi um dos que falou. Então, eu queria deixar bem claro que para mim importa. Eu preocupo muito bem com dinheiro público. A partir daí, os ânimos se exaltaram novamente, quando o vereador Pedro Pereira rebateu a fala do vereador Pedro Ferreira, justificando que o pedido de retirada do projeto era de cunho pessoal. Na ocasião, colega, foi realmente porque o projeto em votação é simplesmente uma extinção de cargo. Então, aqui não está tendo gasto nenhum com o pessoal, simplesmente extinguindo o cargo. Então, para esse projeto, não está tendo nenhum gasto público, não. Agora, se a contratação é terceirizada, contratação de pessoal, qual vai ser o impacto? Vamos fiscalizar, vamos ficar em cima sim. Fica claro que o novo colega não teve gestão de tempo e está utilizando de artimanhas políticas na tentativa de prejudicar o trabalho do Poder Executivo simplesmente por ego pessoal. E usando como desculpa a preocupação com o uso do dinheiro público para os nossos munícipes. Ficando claro aqui que 22 dias para fazer uma apreciação minuciosa de um projeto é suficiente. É muito suficiente. Caso o senhor tivesse a boa intenção, como disse agora, de olhar e de garantir o melhor gasto do dinheiro público no nosso município. Mas é claro que não. A intenção de Vossa Excelência, a meu parecer, é de simplesmente tumultuar o serviço no nosso município. Mais uma vez, o vereador Pedro Ferreira usou o seu direito de resposta e, apesar de todas as discussões em torno do projeto de lei, ele foi votado na noite de segunda-feira e aprovado por 8 votos a favor e 1 contra. Ô Pedrão, você está muito enganado quando você fala comigo que eu estou com a intenção de tumultuar. Se você não sabe, até onde eu sei que eu pedi a retirada do processo de pauta, já tem 2 funcionários trabalhando por uma empresa terceirizada lá de São Paulo. E realmente a gente estava em recesso. Quando a gente fez a reunião na segunda-feira, a gente ainda estava em recesso. E era simplesmente retirar o projeto de pauta para a gente apreciar melhor. Então, eu não sei, você não sabe, ninguém aqui sabe quanto que está sendo gasto com esses 2 funcionários, que inclusive são
munícipes de Caetanópolis e quanto que seria gasto se fosse contratação direta, se fosse processo seletivo. Então não tem como a gente saber se o prefeito está economizando ou gastando mais. Era somente isso que eu queria e, infelizmente, foi negado. Mesmo antes dessa reunião, o vereador Pedro Ferreira já havia se manifestado nas redes sociais contrário a esse projeto de lei. Ainda no jornal de hoje, você confere uma entrevista exclusiva com o prefeito João Procópio, em que ele também fala sobre esse assunto.